E elas não têm vez como coadjuvantes, não. Elas são auxiliadoras idôneas, são ungidas do Senhor, são emissárias da palavra. Uma parte da igreja ainda não descobriu o ministério das mulheres, pelo menos não totalmente. E os que têm descoberto têm desfrutado e têm avançado muito. Não foi por acaso que naquele domingo de ressurreição, uma mulher foi a primeira a receber a notícia e a levar a notícia. E se Jesus usou uma mulher para dar a maior de todas as boas novas, como é que eu posso deixar você fora disso, né? Então eu quero convidar aqui a pastora do meu coração, Mônica Figueira. Você tem que aplaudir mais, porque você tem que aplaudir por mim. Shalom, igreja! Dia de celebrar a paz, celebrar a vida, a alegria, a ressurreição. Só a Páscoa já seria um motivo da gente estar aqui assim, vibrando, pulando alto, porque, enfim, Ele venceu o nosso cativeiro, Ele rompeu o nosso cativeiro. E para sempre estamos livres, para sempre. Para sempre. Entenda isso, para sempre. Se não bastasse isso, viemos de uma mesa farta esses dias. Quanta riqueza, irmãos, quanta riqueza. Para variar, essa foi a melhor, não é isso? Revisão, sei que você vai falar isso também. Todos os anos a gente escuta isso. Essa foi a melhor, mas para mim, de fato, essa foi a melhor. Foram tantos remas do Senhor na minha vida. Eu estou saindo daqui, subindo. Eu falo, Senhor, eu quero subir para aí. O suba para cá. Aquela palavra, a primeira palavra ali do Cezinha, aquilo ali eu já entendi a proposta do Senhor para a minha vida. Suba para cá. Depois eu entendi que eu tinha que abaixar também para pegar a minha capa. Que coisa mais tremenda. Aí vem Jackson e fala que um ano, Deus começou a fazer algo novo. Esse ano será diferente nas nossas vidas, creia nisso. Quanta riqueza, irmãos. Chegou um tempo de nós frutificarmos, apresentarmos o fruto dessas sementes, como Dani disse aqui, que caiu no nosso coração. Quantas sementes caíram nos nossos corações? E Deus está esperando o fruto. A partir de hoje, não é a partir do mês que vem, da semana que vem, é de hoje. Uma transformação, uma mudança precisa acontecer hoje. Cláudio Duarte falou uma frase aqui, que ele não falou exatamente essa frase, mas talvez você se lembre, ele falou, o difícil para Davi não foi matar Golias, foi não matar Saul. Não sei se você lembra disso. Aquilo ali entrou assim no meu coração. E eu fiquei pensando a respeito disso. Que às vezes o mais difícil que nós temos não é destruir os nossos inimigos. É conviver com eles, com alguns deles. E é isso que tem destruído muitos. É não saber conviver com alguns inimigos. Isso tem sido a razão do fracasso de muitos homens e mulheres de Deus, destruição de famílias, ministérios, abandono da fé. Quanta gente virou as costas para o Senhor, para a fé, abandonou, porque não entendeu que Deus tinha um propósito ainda, um propósito para o bem, fala comigo, para o bem, com aquilo que eles consideravam inimigo. Isso me faz lembrar daquela experiência de João e Tiago. Você vai lembrar, Jesus estava indo ali para a Judéia, precisava passar por Samaria, e os samaritanos bloquearam e falaram, não, espera lá, vocês vão passar por aqui não. E João, ele ficou irado, falou, espera lá, o Senhor quer que a gente mande descer fogo dos céus e extermine aqui com essa raça dos samaritanos? Imagina o nível da fé de João.
para destruir um inimigo, para destruir a resistência. Senhor, eu posso clamar e fogo dos céus vai destruir esses samaritanos. O homem era um homem de fé para destruir com o inimigo. E Jesus coloca a mão na cabeça e fala: João, você não sabe de nada. Eu não vim para destruir, eu vim para salvar. E você vai precisar conviver com os samaritanos. E hoje eu estou aqui para dizer que, às vezes, Deus vai deixar samaritanos nas nossas vidas. Gente que não gosta muito da gente. Gente que nos vê atravessado. Gente que nos consideram inimigos. Que aparentemente estão aí só para nos prejudicar e para nos resistir. Aparentemente. Mas se eles estão, eu posso te garantir que Deus permitiu não para prejudicar você, não para te destruir, mas para você romper no meio da sua dificuldade, romper no meio do seu deserto, do seu fogo. O fogo, quando é acendido por Deus, porque tem algum fogo que a gente pula dentro, aí Deus não tem nada a ver com isso. Tem gente que gosta de uma fornalha e vira e mexe, está se atirando, eu não consigo entender, buscando o inimigo, buscando os problemas, buscando a ruína. Esse fogo Deus não tem a ver com ele, mas algum fogo, às vezes, vem do céu sobre as nossas vidas. Tempos de tribulação, de dificuldade, desertos. Que Deus nos leva, como levou Jesus, o Espírito Santo guiou Jesus para o deserto, guiou o seu povo, milhões de pessoas para um deserto com um propósito, com um fim bom. Fala comigo, fim bom. Fim bom. Sempre o fogo que Deus acende tem um propósito bom, sabe de quê? De queimar as nossas cadeias, de nos libertar, de nos amadurecer, de nos fazer crescer. Você sabe da história daqueles 3 homens que Dani ministrou aqui, logo no primeiro dia, Sadraque, Mesaque e Abdenego, que foram jogados num fogo, que não foi eles que quiseram aquilo, que buscaram aquilo, mas pela fidelidade a Deus, eles encontraram uma fornalha acesa 7 vezes aquecidas na sua frente. E aquele fogo, a única coisa que aquele fogo destruiu foram as correntes que amarravam aqueles 3 homens. A única coisa, você acredita? Diz que nem cheiro de fumaça tinha neles, mas uma coisa o fogo destruiu: as correntes. Porque quando Deus acende um fogo, permite uma prova, uma resistência, um deserto nas nossas vidas, é para, de alguma maneira, nos melhorar. Aliás, Jeremias, ele diz isso nas suas lamentações, que Deus não aflige, não entristece ninguém de bom grado, de alegria. Para Deus é difícil. Você que é pai, que é mãe, se você pudesse, você impediria os desertos, as dificuldades na vida dos seus filhos. Mas não faça isso, pai. Não faça isso, mãe. Você não vai estar colaborando com o crescimento, com o amadurecimento dos seus filhos. O motivo da geração de hoje ser tão frágil, essa geração mimimi que a gente chama, esses jovens sem estruturas, é porque os seus pais não permitem as frustrações, os momentos difíceis de angústias, as resistências na vida dos seus filhos. Então, o coleguinha da escola criou problema, lá vai o pai e a mãe tomar as dores do filho, tentar resolver lá. Não faça isso, e Deus não faz isso com a gente. Ele permite, mas não é de bom grado primeiro, não é que Deus tem prazer. Eu vou dar essa aflição. Deus, o que Jeremias fala é que ele não aflige, não entristece ninguém de bom grado. Às vezes nos encontramos tristes pelas nossas provas, aflições, mas você pode ter certeza que Deus lá do céu não está, eu vou falar feliz com isso, né? Mas ele sabe que aquilo ali é para o seu bem, que aquilo ali vai colaborar com o seu crescimento. Então, ele está no controle de tudo, apesar da sua aflição. E como ele gostaria que muitas vezes nós ouvíssemos: olha, fica tranquilo, essa luta não vai te matar. Vira para a pessoa que está ao seu lado e fala: essa luta não vai te matar. Aliás, para vocês, levitas, se vocês aqui no final pudessem até
tocar e cantar, eu não sei cadê eles, tocar e cantar essa música, essa luta não vai te matar, seria interessante. Vocês lembram da história de Jó? Jó, aquele homem reto, temente a Deus, justo, que se desviava do mal, o outdoor de Deus, né? Era o outdoor. Deus chamou o diabo, olha aqui Jó, que homem espetacular, é meu filho, olha esse homem. E ele fala, não, mas esse homem ele só é tudo isso porque o Senhor está impedindo as provas da sua vida. Deixa vir as provas, que você vai ver que ele vai te negar. Então tinha uma aposta cruzada nos céus. Satanás falou, essa prova, esse fogo vai destruir esse homem. Deus falou, não vai. Porque Deus não permite provas sobre as nossas vidas para nos destruir, irmãos. Quando Deus permite, Ele sabe que você tem condições de vencer. A palavra fala, não nos vem tribulação acima das nossas forças. Entenda isso. Por mais difícil, Deus está apostando que você vai superar, que você vai romper. E que essa cadeia vai te deixar mais livre, mais maduro, com raízes mais profundas. Deus sabia isso na vida de Jó. Algum propósito Deus tinha. E Deus topou a aposta. Deus cruzou a aposta com o diabo. Vamos ver. E vocês conhecem quanta tribulação. Perdeu todos os filhos num dia só, todos os bens, os amigos, a esposa, a saúde. Perdeu tudo, não tinha mais nada para perder, a não ser sua vida. Era a única coisa que permanecia. E a gente não entende, né? Lê o livro de Jó e fala, mas por quê? Parece que Deus tá brincando com a nossa dor. Por que Deus, tendo poder, não nos tira dela? Mas toda aquela tribulação serve para, lá no fim, Jó falar, Senhor, antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Quem gostaria de subir esse nível? Suba para cá. Vem ver como eu vejo. Vem estar comigo, olhar nos meus olhos, ter um nível de revelação muito maior. Quem gostaria? Eu creio que se você está aqui essa manhã, é porque você quer isso, ver Deus face a face, ter entendimento, revelação, mais glória, mais poder na sua vida. Pois bem, Jó conseguiu isso. Então todo mundo quer isso, ver Deus face a face, não é verdade? Já pensou, ter experiência, ser arrebatado, né? Ouvir com clareza a voz do Senhor, discernir a sua vontade. Mas quem está disposto a passar por um fogo que abre os nossos olhos, que queima as nossas cadeias de engano, as nossas carnalidades? Aquele fogo na vida de Jó veio para destruir a justiça própria, porque Jó pretendia ser mais justo do que Deus. É o que está escrito no livro de Jó. E Deus chega uma hora e pergunta para Jó, Jó, para te justificar, para se justificar, você quer me condenar? Deus pergunta isso para Jó, Jó, como assim? Você está me condenando para se justificar? Olha o nível da justiça de Jó. E o seu amigo fala que não conseguia mais conversar com Jó, porque ele pretendia ser mais justo do que Deus. E Deus, conhecendo que havia algo dentro de Jó, que poderia destruí-lo, um inimigo aqui dentro, interno, afastá-lo para sempre. Deus falou, pera lá, eu preciso quebrar essa cadeia. Eu preciso destruir isso. E sabe como? Deus acendeu um fogo, permitiu um deserto. Mas sabendo que aquele deserto não iria destruir Jó. Entenda isso. Pode estar difícil, como for na sua vida. Deus está apostando, Ele sabe, Ele tem certeza que você tem forças para chegar lá do outro lado, olhando face a face, mais maduro, mais forte, para enfrentar o próximo deserto, porque afinal de contas os dias são maus. A promessa do final dos tempos não é que os dias serão melhores, é que os dias serão piores. Irmãos, Deus está levantando uma igreja forte que vai resistir os últimos dias. Que eu esteja nela e que você também esteja nela. Uma igreja que consegue romper com o fogo, romper com o deserto e não ser destruído pelo fogo, ser destruído pelo deserto.
A palavra fala em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 12. Contudo, se alguém edifica sobre o fundamento, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo. E qual seja a obra de cada um, o próprio fogo provará. Então não é que a provação, o fogo, o deserto, que destruiu a sua fé, que destruiu o seu casamento. Não, é que vem para mostrar como está. Não foi assim? A pandemia chegou, que foi esse fogo que Deus acendeu no mundo, uma tribulação, e a pandemia revelou como estavam as nossas famílias, as nossas emoções, como estava a igreja. Por exemplo, na pandemia, é impressionante isso, na verdade, isso é maravilhoso, como nós celebramos isso. As finanças da igreja, apesar da igreja não estar se reunindo, as finanças da igreja se mantiveram. E nós ficamos assim, puxa vida, que fidelidade de Deus e que fidelidade dos irmãos. Nós temos um povo fiel, graças a Deus por você que é fiel, no meio das provas, das ameaças de perder o emprego, graças a Deus. Entretanto, mostrou que alguns não têm aliança, compromisso, são fiéis, mas até hoje não voltaram. Alguns na pandemia continuam assistindo online na sua casa, porque preferiram assim. A comunhão não está fazendo falta, e isso o fogo, a prova revelou. Bom, eu gostaria de ler com vocês Jeremias capítulo 1 e mostrar algumas coisas na vida desse homem aqui, na verdade duas, eu quero ser breve aqui. Abra sua Bíblia em Jeremias capítulo 1. Versículo 4, e eu quero dar algum segredo para você vencer o seu deserto e não ser vencido por ele. Romper, nós estamos aqui diante de uma palavra de rompimento, porque é isso que Deus espera. Deus espera algo do meio do nosso deserto. A Bíblia fala, enquanto você abre aí, lá em Mateus capítulo 21, que Jesus, isso não é uma parábola, isso aconteceu de fato. Cedo de manhã, ao voltar para a cidade, teve fome, e vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela, e não tendo achado senão folhas, disse-lhe, nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. Isso aconteceu, Jesus era cedo, teve fome, estava passando no caminho, viu uma figueira, falou, uma figueira, vamos pegar figos e vamos comer. E não tinha figos senão folhas. E Jesus amaldiçoou aquela figueira. No texto paralelo de Marcos fala assim, aproximando-se dela, nada achou, senão folhas, porque não era tempo de figos. Eu não sei, você que conhece a Bíblia, já tenha lido esse texto alguma vez, mas você não fica incomodado quando lê isso? Que Jesus se aproximou de uma figueira e não era tempo de figos. E ele não achou figos porque não era tempo de figos. E ainda assim amaldiçoou aquela figueira e ela secou na hora. Diz que imediatamente. Você não fica perturbado com isso? Tem uns textos que às vezes eu quero pular, eu nem gosto de meditar neles, com medo, com temor de pecar. Esse era um texto que eu não entendia. Jesus, espera lá. O Senhor determina as estações, o tempo das folhas, e o tempo dos frutos, e o tempo do inverno, que não tem nem folha nem frutos. E o Senhor chega no tempo que não é de frutos. E mata uma árvore por não encontrar nela frutos. Eu acho isso duro da parte de Jesus, olhando naturalmente. Mas Jesus estava querendo nos dizer ali uma coisa que... É isso que eu gostaria de compartilhar com vocês nessa manhã. Que não importa a estação que você esteja, há um propósito que Ele espera alcançar em nós. Você precisa dar o fruto que Ele deseja. Ele vai vir buscar em você fruto na primavera, no outono, no verão e no inverno. Há um fruto que precisa ser produzido a tempo e fora de tempo, que é o propósito.
Isso não significa que você estará, em termos de resultados, produzindo exatamente o mesmo em todas as fases da sua vida. Não é isso. Mas cada fase tem o seu propósito. Cada deserto tem o seu propósito, cada prova. E se você que está aí vivendo dias difíceis, seja na sua saúde, no seu casamento, nas finanças, você fala, meu Deus, não, agora eu não tenho capacidade de dar nada, ninguém espera nada de mim, eu não consigo nem orar, nem ler. Olha, não esperem nada de mim, porque eu estou passando uma prova terrível. Cuidado, porque essa prova pode te matar. Se você não entender que Deus permitiu essa prova para você viver e para você produzir algo, é no meio desse deserto, dessa estação de inverno, que Deus espera alguma coisa de você. Tem que ter um fruto, que é exatamente o propósito, entenda isso. Tem que ter um fruto na sua vida todo o tempo, nos tempos bons e nos tempos ruins. Agora sim, Jeremias capítulo 1 diz assim, versículo 4. A mim me veio, pois, a palavra do Senhor dizendo, antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci, e antes que saísses da madre, te consagrei e te constituí profeta às nações. Então lhe disse eu, Senhor Deus, eis que não sei falar porque não passo de uma criança. Mas o Senhor me disse, não digas não passo de uma criança, porque a todos a quem eu te enviar irás, e tudo quanto eu te mandar falarás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Depois estendeu o Senhor a mão, tocou-me na boca, e o Senhor me disse, eis que ponho na tua boca as minhas palavras. Olha que hoje te constituo sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares e derribares, para destruíres e arruinares, e também para edificares e para plantares. Veio ainda a palavra do Senhor dizendo, que vês tu, Jeremias? Respondi, vejo uma vara de amendoeira. Disse-me o Senhor, viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Jeremias viveu o pior tempo da história de Judá. Jeremias viveu o antes do cativeiro, o cativeiro ali e um pouquinho depois. Então, estava os piores dias, uma apostasia só. E a nação quase toda de costas para Deus. O rei era um apóstata, os sacerdotes tinham se corrompido, eram poucos, os remanescentes, poucos que restavam, mas eram muito poucos. E os profetas vinham sendo ignorados, alguns mortos, inclusive tentaram matar Jeremias também, algumas vezes, os seus inimigos. Então, era ameaçador o cenário, era terrível. Não tinha uma perspectiva, olhando para frente era terrível. Deus já vinha falando através de outros profetas também sobre o cativeiro. E Deus resolve levantar Jeremias também. Quem sabe essa nação se arrependa. Vem cá, Jeremias, eu vou te enviar para uma missão. Para o meio dessa nação apóstata. Pensa num deserto e no fogo. Irmãos, esse pobre do Jeremias, que leva o nome de profeta chorão, ele faz jus ao nome, ele escreve um livro sobre o seu choro, sobre a sua lamentação, a sua murmuração, a sua angústia de estar em pleno deserto, se sentindo só. Uma voz solitária, porque ele falava e ninguém dava-lhe ouvido. Teve um dia que ele falou, Senhor, chega, porque eu só consigo falar de destruição, que vem o cativeiro e tal. E esse povo não responde, a minha mensagem é dura, é ruim. E aí, além de tudo, não tem resultado algum. Eu não aguento mais, sabe de uma coisa, Deus? Eu não vou falar mais nada. Ele chegou a falar assim. E na mesma hora ele fala, mas quando eu falei que eu não ia dizer mais, tinha um fogo dentro de mim. Havia um fogo de dentro, não só o fogo de fora. Tinha um fogo dentro de mim que não me permite mais ficar calado. Eu preciso falar desse nome. Eu quero clamar ao Espírito que o fogo de dentro seja mais forte do que o fogo de fora. O fogo que nos apaixona. O fogo que nos liga ao propósito, a Ele. Ele falou, eu não posso mais ficar calado, eu preciso continuar falando, ainda que sem resposta, ainda que pareça que nada está dando certo. E sabe de uma coisa?
nessa missão. Deus plantou Jeremias nesse caos, nesse deserto, quase como uma voz solitária. E o final, aparentemente, deu errado. Jeremias podia falar, está vendo? Eu te disse, não ia dar certo. Porque é isso que ele está falando aqui no começo. O Senhor escolhe outro, eu não sou adequado. Eu não tenho essa maturidade. Eu não tenho esse conhecimento, eu não passo de uma criança, eu nem sei falar. Eu não tenho conhecimento, Deus escolhe outro. Não sou eu para essa prova. E às vezes a gente tem essa impressão. Não sou eu para esse momento, para essa prova. Eu sou pequeno demais, vou acabar me destruindo, porque eu só sou uma criança. Às vezes a gente se sente assim, como uma criança diante de um desafio no casamento, lá no seu trabalho, no seu emprego. Senhor, não tenho forças, eu acho que eu sou menor. Eu acho que esse deserto vai acabar me destruindo, mas se Deus está te levando, se Deus permitiu chegar até você, lembra, Ele falou, não digas, não passa de uma criança, porque você vai plantar, você vai arrancar, você vai edificar, você vai destruir. Nada vai te impedir. Tudo quanto eu te falar, você vai falar e você vai fazer. Mas era essa sensação. E aparentemente parecia que o resultado deu ruim. Jeremias podia ter falado, está vendo? Eu disse para o Senhor. Não resolveu, está aí, Babilônia chegou. Olha o que Babilônia fez aqui em Jerusalém. Entretanto, quando Nabucodonosor, o rei da Babilônia, falou, entrem, invadem, destruam tudo. Matem todos os homens, as mulheres abusem, mulheres abusadas, crianças levadas cativas, abusadas, foi o caos. Em Judá e principalmente em Jerusalém, o templo por terra, as muralhas por terra, imagine o caos. O rei da Babilônia chegou para Nebuzeradã, o seu general, e falou, vem cá, existe um homem lá nessa terra, o nome dele é Jeremias. Uau! Essa luta não vai te matar. Esse Jeremias, você não encosta as mãos nele. E você vai fazer tudo o que ele te falar. Trate-o como se ele fosse o rei. Até então, Jeremias era tratado como um qualquer. Apesar de ter sido levantado por Deus por profeta, mas ninguém o recebia como profeta. Mas no final, o aplauso de Deus falou, eu vim no meio do deserto, no meio do caos, pegar o fruto, e tinha fruto. Na vida de Jeremias tinha fruto, que era a fidelidade. Ele não deixou de falar até o último momento, ele pregou, e era esse o fruto que Deus esperava. Não era nem o resultado do povo. Na vida de Jeremias, o que ele queria é, eu quero ver até quando você vai ser fiel ao chamado, ao ministério que eu te entreguei. E lá no último dia, Jerusalém em chamas. E Deus na figueira, achando o fruto da fidelidade. E o aplauso dos céus é, pode destruir todos. Não esse. Esse único. Foi o único. Para Nabucodonosor, todo o resto da nação podia ser destruída, mas um único, fala comigo, um único. A voz isolada, às vezes a gente pensa assim, eu estou sozinho, não tenho força, eu sou a criança. Mas querido, lembre-se, essa luta não vai te matar, se Deus permitiu esse deserto, não vai te destruir, você está nele. E Deus vai achar o fruto da fidelidade, da fé, da dependência, do quebrantamento, porque esse fogo não pode nos enrijecer. Eu já dei esse exemplo aqui muitas vezes, né? Que o fogo, ele vem, e no fogo alguns são banana, alguns são ovo e outros são café. Quando eu falo de café, eu lembro, quando a Diva, não sei se ela está aqui, que morava com a gente, nos ajudava na nossa casa, ela, de manhã cedo, ela fazia o cafezinho dela. E olha que meu sono de manhã costuma ser mais pesado. Mas na hora que ela acendia o fogo lá na cozinha, o cheiro do café. Quem gosta do cheiro do café? Irmãos, café é bom demais, mas o cheiro do café é melhor do que o café. Eu gosto de café, mas o cheiro consegue ser melhor ainda do que o próprio café.
Irmãos, eu dormindo. Eu durmo com o negócio no olho, que é por causa da claridade, para ter um sono melhor. Com o negócio no ouvido, porque vocês já sabem, né? Cada um tem a britadeira que merece. Então, eu durmo aqui para o sono ser pesado. Então, era um sono pesado. Ouvido aqui tampado, olho tampado, mas o nariz estava aberto. E lá vem o cheiro do café. Entrava, saía lá da cozinha, dava a volta na sala, vinha pelo corredor, entrava debaixo da porta e me acordava. Eu falava, gente, não é possível. Acordei cedo por causa do cheiro do café. Sabe por que aquele cheiro do café conseguiu me acordar? Porque a diva tinha colocado fogo no café. E eu sempre dou esse exemplo aqui, no fogo. O fogo há um propósito quando o fogo é aceso no café. É justamente deixá-lo mais gostoso. Extrair dele a essência, o cheiro bom, o gosto bom. Imagina o café misturado, assim, coado, sem ter ido ao fogo. Aquilo ali, quem que gosta? Quem vai tomar? Então, você não é banana que se desmancha no fogo. Põe a banana na água e coloca o fogo. Ela vai se desmanchar. Quantas pessoas têm sido banana no fogo? Não entendem que podem resistir. E tem outros que têm resistido, mas como ovos, que enrijecem, se tornam duros. Mas o que Deus quer é extrair um cheiro. Quando Deus liga o fogo nas nossas vidas, Deus está esperando o cheiro chegar no trono. Deus está esperando o cheiro chegar no trono. Que cheiro você tem exalado, querido, no meio da sua prova? É cheiro de murmuração, de tristeza, de dúvida, de incredulidade, de revolta. Que Deus é esse que me esqueceu, me deixou aqui. Ele tem um propósito, como na vida de Jó, como na vida de todos os outros. José, a primeira prova dos irmãos, tentando destruir, era um deserto de inveja sobre a vida dele, de resistência. 11 irmãos, 10 irmãos contra um. 10 irmãos contra um. E José era sozinho, era um isolado. A primeira prova, o primeiro deserto, ele resistiu. Os irmãos, a injúria dos irmãos, a frustração contra os seus irmãos. Que ele podia falar o quê? Eu não quero mais nunca saber disso. Mas lá, quando os irmãos se deram a conhecer, 30 anos depois, ele falou, meus irmãos, fiquem tranquilos, eu não vou destruir vocês. Foi para um propósito. Para um propósito. Que o fogo foi aceso através de vocês. Porque às vezes o fogo é aceso através dos de casa. Que a gente pensa que é o inimigo que acende fogo sempre, né? Às vezes o fogo é aceso dentro da nossa casa, pelos de casa. Temperamentos diferentes, visões diferentes, carnalidades, pecados. Mas eu quero te falar que se Deus permitiu, se não foi o fogo que você acendeu, que você está procurando, se Deus permitiu isso na sua fidelidade, esse fogo não é para destruir você, nem a sua fé, nem o seu casamento, em nome de Jesus, nem o seu ministério. Aí vem a segunda prova na casa de Potifar. E José resiste, ele rompe, ele vai rompendo. Vai prevalecendo e vai se tornando melhor, mais forte. Vem a prova do cárcere. Ele podia falar, Deus não existe. Eu só queria saber o que eu fiz como Jó. Eu só queria saber o que eu fiz para merecer isso. Deus não existe. Mas em tudo, José não blasfemou, não se voltou contra Deus. Deus deve ter um propósito. E lá no fim, quando ele já está no trono, ele olha para trás e fala, Deus tinha um propósito. E Deus tem um propósito. Aqui em Jeremias está falando, diante desse cenário terrível, Jeremias está falando, Senhor, eu não sou a melhor opção. A gente nunca vai achar que nós somos a melhor opção para a tribulação. Alguém fala, Senhor, eu sou, pode me escolher. Eu acho que eu aguento, eu sou bom. Não, a gente não está procurando isso. Então, nós sempre vamos achar que parece que a tribulação está mais forte do que a gente.
Que Deus poderia ter escolhido outro, por exemplo, o pastor Danilo, que parece que ele é mais forte espiritualmente. Aquele ali dá conta do recado. Era essa a sensação de Jeremias. E sabe de uma coisa? Jeremias começou a colocar as suas razões para Deus. Senhor, não me põe nessa prova, me tira disso. Porque, olha só, eu não tenho a estrutura. Eu estou me sentindo fraco, pequeno, criança. Eu não sei convencer esse povo. Eu não tenho os argumentos, eu não sei falar direito. Escolhe alguém melhor, mais inteligente, que conhece mais a Bíblia, que tem uma relação com o Senhor, um homem de intercessão. Senhor, escolhe alguém. Jeremias tinha os seus argumentos, que eram verdade. Porque às vezes a gente pensa que não... aquilo que a gente tem como argumento diante de Deus para falar, Senhor, me tira disso, me livra disso, e esperando que Deus de fato nos tire rapidamente, é verdade. E de fato era verdade o que Jeremias está falando. Ele não estava inventando, entendeu? Para poder cair fora, inventando algo a respeito de si. Eu não creio isso, como por exemplo Moisés também não inventou. Quando Deus chamou Moisés... lá no deserto, ele falou, Senhor, não vai dar certo, escolhe o outro, porque eu já tentei esse caminho. Eu não sou a pessoa adequada. E eu fui rejeitado lá atrás. Então Moisés tinha fatos. E outra coisa, eu sou pesado de língua. Moisés não estava mentindo. Ele estava falando verdade. Então, muitas vezes baseado em fatos de quem nós somos, das circunstâncias, a gente está tentando convencer Deus. Senhor, me tira dessa. Esperando, e às vezes o propósito é, não, você vai passar por esse deserto, porque o seu fruto precisa aparecer. Eu já contei aqui que a gente costuma pedalar, aliás, o último pedal que a gente fez foi para essa fazenda, eu gosto muito de ir lá. Fica aqui próximo, acho que uns 70 quilômetros. Não, 70 não, deu 70 tudo que a gente vai. Deve dar uns 30 quilômetros, 35, né? E aí a gente foi nessa fazenda, não saí daqui de Ribeirão, dá uns 50 e tantos quilômetros só. A gente foi para a fazenda e era tempo de seca. Fomos agora, semana passada, aliás, é um lugar lindo, até para você ir com a sua família, de cachoeiras, 5 cachoeiras, tem pomar, uma coisa linda. E a gente foi na semana passada, só que agora a gente está nessa época boa de chuva. A última vez que a gente tinha ido foi o ano passado, com a turma do pedal, e está vindo aí novo pedal da família, junte-se a nós, saúde, natureza, alegria, comunhão, muitos benefícios. Nós fomos, a penúltima vez, numa época de seca. E seca em Ribeirão é deserto, quem mora aqui sabe. É bem deserto, né? A gente chega naquela taxa de umidade quase de deserto. Às vezes as aulas são suspensas por conta disso. Então estávamos bem no meio. Para chegar já foi difícil, porque cada caminhão que passava, eu só conseguia enxergar aqui 1 metro. Aquele pó que levantava, todo mundo ficava, né, marrom, envolto. Chegando lá, ele foi mostrar a fazenda para a gente, sempre faz isso o dono, fazer um tour pela fazenda, pelas cachoeiras. E aí ele foi no pomar. E quando chegou ali no pomar, as árvores secas, mas eu fiquei tão impactada com as jabuticabeiras, porque eu amo jabuticaba, ainda mais colher no pé. Elas estavam horríveis, horrorosas. E eu achei que elas fossem morrer, porque a seca foi terrível do ano passado. E eu virei para ele e falei, mas Fernando, vocês não estão molhando essas jabuticabeiras? Elas vão morrer. Ele falou, não, a gente não pode molhar, irrigar. Porque senão vai estragar o fruto. Se a gente molhar, o fruto vem mirrado e azedo. Eu falei, mas como assim? Olha o estado delas, como elas estão. Não, mas é isso que faz com que as raízes e o que está por dentro se prepare e se desenvolva para trazer o melhor fruto daqui a pouco. É isso, você está no deserto, calma, o propósito de Deus é que você cresça, amadureça, que de alguma coisa, esse fogo de dentro te prepare para produzir o melhor fruto. Porque ele vai chegar até você, figueira. Ele vai chegar daqui a pouco e ele vai procurar o fruto da fidelidade, do amor, da adoração. O mundo está caindo lá fora, mas você está aqui com de mãos levantadas, falando, eu sei que Deus não vai deixar essa luta me matar. Ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vide, o produto da oliveira minta,
todavia eu me alegrarei. Alegrar com essa escassez, com essa miséria. Não haja gado nos currais, as ovelhas sejam arrebatadas no aprisco, ou seja, ainda que eu não tenha nada, todavia eu me alegrarei. Como Jó falou, a mulher falou para a esposa dele, que a esposa virou para ele e falou: Jó, você ainda teme? Ele produzindo fruto de temor, de fidelidade. A mulher virou para ele e falou: Jó, você ainda teme esse Deus? Era tudo que Deus queria, que ele continuasse produzindo. O temor, a paixão. Amaldiçoa esse teu Deus e morre. E sabe de uma coisa, se ele tivesse amaldiçoado, ele teria morrido. Seria bem isso. Amaldiçoa esse teu Deus e morre. E ele falou: mulher, você fala que nem uma louca. Temos recebido o bem, não vamos receber o mal. A gente vive a primavera, o verão, o outono, e nós não vamos passar o inverno. Ainda que ele me mate, nele esperarei. Ainda que ele me mate, nele esperarei. Então não adianta os seus argumentos, porque todos nós temos. Os seus argumentos não são suficientes. O fato é que se a luta bateu na sua casa, na sua vida, Deus tem um propósito e tudo que Ele espera é que você mantenha produzindo o temor, a fidelidade. A fidelidade ao propósito, ao chamado, à sua família, ao seu casamento, aos seus dízimos, à adoração, ao seu lugar secreto, apesar do seu fogo. Todos eles deram os seus argumentos. Abraão foi A gente não precisa, queridos, pintar o quadro. Às vezes a gente fica assim, não, imagina, isso aí não é nem difícil. Você está exagerando, não é bem assim. Tenta enxergar de uma outra maneira. Faz assim, pensamento positivo. O mundo tem essa proposta quando as coisas estão difíceis, né? Pensamento positivo. Pensamento positivo resolve? Não, é bom. O meu conselho para você é: tenha pensamento positivo. Mas pensamento positivo não resolve. O que resolve é fé. Uma vez eu ouvi o Luciano Subirá, acho que já contei aqui também, mas de repente tem gente que nunca ouviu, dar um exemplo entre a diferença do pensamento positivo e fé. E ele fala que o pensamento positivo é como se colocasse uma vaca num lugar deserto, ok? Não tem nada verde, nada, nenhuma folhinha. E a vaca está ali, precisando comer. Se deixar aquela vaca ali, ela vai viver? Não, ela vai morrer, não tem folha, não tem pasto. Então, o pensamento positivo é como se a gente colocasse aqueles óculos Ray-Ban verdes na vaca. E aí ela começa a olhar tudo verde. Uau, agora apareceram folhas. Agora tem pasto. Isso é a força do pensamento positivo. Pensa que vai dar certo, pensa que as coisas... E aí vai mudar. A vaca vai morrer com o óculos Ray-Ban. A fé, ela dispensa o óculos. Ela joga fora o óculos. E ela olha tudo marrom. Ela olha o fogo da fornalha. Ela olha o deserto. Só vê areia, areia, areia. E ela fala assim: ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, nos currais não haja gado, as ovelhas sejam... Não importa o caos que esteja aqui à minha volta, eu me alegrarei no Senhor, eu esperarei no Deus da minha vida, eu vou ser fiel até a morte, ainda que Ele me mate, nele esperarei. Ainda que... É isso que a fé fala. Eu sei que existe um propósito espiritual em todas as coisas. Todos eles deram suas desculpas, tentando convencer Deus. Abraão, ele é o pai da fé, ele é aquele que nos inspira, porque Deus, quando falou: sai da sua terra, vai para uma terra que eu te mostrarei, Abraão creu, porque ele é o pai da fé. Queridos, para a gente crer hoje é fácil. Você crê no Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus criador, o Deus da Bíblia, o Deus que enviou Jesus há 2000 anos atrás. Nós estamos em 2023, depois de Cristo. Cristo que veio e dividiu a história da humanidade. Para a gente crer em Deus é fácil. Abraão, numa época que a terra toda era pagã, a terra estava longe de Deus. Abraão ouviu uma voz falando: deixa tudo e vai para um lugar que eu vou te mostrar. Uma voz, fala comigo, uma voz. E Abraão creu. Você está entendendo que nós seremos indesculpáveis quando nós lemos nessa Bíblia já provada
escrita num período de 1.600 anos, 1.800 anos, por mais de 40 autores. Uma Bíblia que nunca se contradiz. E você fala, não creio. Deus falou, mas não creio. Abraão creu. Entretanto, quando Deus falou, eu vou fazer de você um pai de nações. Abraão falou, Senhor, mas eu já sou velho, idoso, eu sou casado com uma idosa, que além de tudo é estéril. Eu acho interessante como Paulo narra isso em Romanos capítulo 4, ele fala, Abraão esperando contra a esperança. Esperando contra a esperança. Sabe quando você não tem esperança alguma, ainda assim você espera. Quando você olha e fala, não tenho o que comer. Não acabou, Mônica, ninguém pode fazer mais pelo meu casamento. O médico falou que eu só tenho 6 meses de vida. Esperando contra a esperança. Creu. A fé faz isso. Não importa o nível do meu deserto. Para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito, assim será a tua descendência. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, ele sabia que o seu corpo era amortecido. Ele não usava Ray-Ban. Falava, não, só 100 anos, mas ainda compareço, estou bem, estou legal. Não, ele não precisava inventar. Ele falava, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, e sendo já de 100 anos, e a idade avançada de Sara. Ele via todos os problemas, ele viu o seu deserto. Ele não estava anulando, mas ele falou, eu ouvi. Eu sei que ele disse, se ele falou, ele não pode mentir. E eu creio. Eu creio. Sabe, a fé, ela não precisa anular o natural. Ela vence o natural. Ela está acima daquilo que os olhos veem, daquilo que o corpo sente. Ela está acima. Ela tem certeza. Queridos, você não precisa de respostas. Às vezes a gente fica procurando respostas. Senhor, mas por que isso? Por que aquilo? Me fala. Às vezes eu sou assim, eu preciso ter um entendimento. Eu sou meio racional. Costumo falar que se eu tivesse demorado um pouquinho, eu vinha homem, né? Porque eu também sou meio racional. Eu quero saber das coisas, eu preciso entender. E às vezes eu falo, Senhor, só me explica o porquê dessa situação. Você não precisa ter respostas. Você só precisa saber quem Ele é. Então está faltando conhecimento de Deus. Suba para cá. Eu volto para a palavra do Zezinho. Suba para cá. Deus está nos chamando para subir. Para sabermos quem Ele é. Porque se nós soubermos quem Ele é, a gente enfrenta o que for. Por isso que Jó falou, Senhor, antes eu te conhecia, mas eu ouvi falar, agora os meus olhos te veem, eu estou preparado ainda mais, eu estou te conhecendo mais. Imagina depois dessa experiência, o que poderia derrotar Jó? Nada, ele falou, agora eu estou te vendo, Deus. Suba para cá, conheça o Senhor, você não anda, não fica atrás de respostas, sabe? Porquê da minha tribulação? Entenda que Deus é maior e é poderoso e vai te sustentar e essa luta não vai te matar. Todos deram respostas para Deus. Maria falou, Senhor, não tem jeito, eu sou virgem. É impossível eu engravidar. Fato ou mentira? Fato natural. Mas Deus não está limitado às coisas naturais. Senhor, escolhe outra para trazer ao mundo uma criança, porque eu não sou adequada, apropriada. Eu tenho deficiências, impedimentos. Escolhe outro. Às vezes a gente está assim, dando os nossos motivos, mas o dedo de Deus saiu de Maria? Não. Saiu de Moisés? Não. Saiu de Jeremias? Não. Deus não vai mudar os seus planos com relação à sua vida. E com relação aos planos que Ele tem para você e para mim, tem dias bons, de milagres, de poder, de você sapatear em cima dos seus inimigos. Mas tem dias maus, desculpe aí, tem desertos, tem provas, porque isso nos constrói, nos traz para perto dEle, revela quem Ele é, quebra as nossas correntes. Você só precisa entender que tem um propósito e que você precisa gerar esse fruto. E o que Deus fez com Jeremias, para convencê-lo, Jeremias estava ali dando seus argumentos. O que Deus fez, no final, fala assim, veio ainda a palavra do Senhor dizendo, que vês tu, Jeremias? Respondeu
Respondi: vejo uma vara de amendoeira. Disse-me o Senhor: viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Aquilo ali foi suficiente. Jeremias foi e cumpriu o seu chamado. Uma visão. O que você está vendo? Jeremias, você acha que não vai conseguir suportar, não é isso? Então tá, eu vou te mostrar uma coisa. Está vendo isso daqui? O que você está vendo? Estou vendo uma vara de amendoeira. Ele falou: é isso. Entenda isso, lembre disso. E você vai até o fim. Uma vara de amendoeira? O que Deus estava querendo dizer através de uma vara de amendoeira? Bom, a Bíblia fala que era só uma vara de amendoeira. Na minha percepção, essa vara deveria estar florida, porque a amendoeira é uma das poucas árvores que floresce e às vezes chega a dar frutos em pleno inverno, quando todas as outras não têm nem folhas. Tem uma árvore que está florida, linda, e às vezes com frutos, a amendoeira. E o que Deus está falando para Jeremias? Jeremias, sabe da amendoeira, que essa quase a única árvore, tem outras, mas são pouquíssimas, que dá fruto fora do tempo. É isso que eu vou fazer com você. Você acha que não é o tempo, não é verdade? Que você não é capaz de suportar? Que você ainda é uma criança? Pois bem, eu sou o Senhor dos tempos. As estações, eu que defino na vida de cada um. Então, se eu disser, você vai arrancar, você vai arrancar. Que nem gente grande, que nem Mike Tyson. Se eu falar que você vai destruir, você vai destruir. Não importa a estação, não importa a estação. Você vai dar o seu fruto, Jeremias. É isso que você precisa entender. Aí voltamos para a história da figueira. O que Deus está mostrando para Jeremias é: não se prenda às estações, se prenda ao meu poder. Se prenda ao meu poder. Jeremias, está vendo essa vara de amendoeira que floresceu? É isso que eu vou fazer com você. Você ainda vai florescer no seu deserto, e eu vou chegar e vou achar aquele figo, eu vou achar a fidelidade, o amor. Entenda isso. E eu queria terminar aqui, queridos, apresentando para vocês. Quantos aqui conhecem a acácia? A acácia, o sobrenome do teneré. Acácia do teneré. Alguém conhece a acácia do teneré? Não conhecem? A acácia do teneré? Eu queria apresentar para vocês a acácia do teneré, ok? Eu depois pedi para os meninos colocar. Aí, essa é a acácia do teneré. Essa árvore, ela está na região do Níger, no deserto de Saara, no centro-sul do deserto de Saara ali. E ela, no raio de 200 quilômetros, 200 quilômetros para cá, para cá, para cá, para cá, 200 quilômetros, não existe vegetação alguma, a não ser a acácia do teneré. Por décadas ela ficou aí sozinha. Aí era sim um antigo oásis. Existiam outras árvores aí, junto com elas. A questão é que o clima foi mudando. E a região foi se tornando mais árida, mais deserto, sol mais quente, menos água, menos umidade. E cada ano que passava, uma morria. Foi morrendo uma, foi morrendo outra. E a acácia ficou sozinha. Dizem que em 1940, um exército francês, rodando umas tropas ali do exército francês, foi cavar aí perto. E aí achou um poço. Um poço. E quando achou o poço, viu que as raízes dessa acácia estavam lá nesse poço. Existia um segredo na acácia do teneré, que as outras árvores não descobriram a tempo. Que elas precisavam encontrar as águas mais profundas. Elas precisavam encontrar o poço da vida, que traz a vida, que garante a vida no meio do deserto. O sol esquentou mais, a temperatura subiu, mais cada árvore foi morrendo ao seu entorno, e ela ficou aí. Ela ficou aí como proclamação de Abacuque, ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vida, nada eu tenho ao meu redor, que eu consiga enxergar nada. Ainda assim, eu me alegrarei, ainda assim.
Eu viverei, essa luta, esse deserto não vai me matar. Em 1970 e alguma coisa, veio um bêbado num caminhão, bateu nessa... Gente, num deserto que só tem essa... Você está vendo aí? Ele acertou a árvore do Teneré. A caça, ela funcionava como um guia. Muitas vezes estava nos mapas de exércitos, era o guia, porque imagina, para onde você vai? 200 quilômetros para cá, 200 quilômetros para cá. Então, ela era uma referência. Era um lugar de parada, era a única sombra, um lugar de alívio, de refrigério. E era uma referência. E esse homem, esse bêbado, conseguiu acertar essa árvore em cheio. E sabe de uma coisa? Conta a história que não foi o primeiro, que outros já tinham tentado acertar. E ela permaneceu, mas nessa, acho que foi 1973, nessa daí ela morreu. Eu acho que eu não peguei a outra foto. Ela morreu e pegaram os restos mortais da caça do Teneré e levaram para o Museu Nacional do Níger, que está lá até hoje. Está lá até hoje como uma referência para nós. E aí, nesse local, eles colocaram uma árvore uma estrutura metálica, de ferro, uma árvore para continuar sendo referência para aqueles que passam ali naquele deserto, que estão na mesma dificuldade. Às vezes sem rumo, sem saída, sem direção, cansados ali, continua o seu legado. Construir uma árvore para que se lembrem. Essa daqui prevaleceu sobre o deserto não matou. Teve uma árvore que o deserto não matou. Sabe, queridos, nós fomos chamados para romper com o nosso deserto, com a nossa dor. Talvez a temperatura suba um pouquinho mais nas nossas vidas. Talvez as pessoas que estão... Ela é conhecida, a caça do Teneré, como a árvore mais isolada do mundo. Às vezes a gente se sente assim. Ninguém pode me ajudar nessa minha dor. Eu estou sozinha. A boa notícia é que você não está sozinho. Eu queria que o pessoal da música viesse subindo aqui. Você não está sozinho, não está sozinha na sua dor. Você só precisa descer as suas raízes para as águas profundas. Jeremias, capítulo 17, diz assim: bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, porque ele é como a árvore plantada junto às águas, essa daí não está junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, essa sim estendeu, e não receia quando vem o calor, o deserto, ela não tem medo, mas a sua folha fica verde, e no ano da sequidão, no tempo difícil, no dia mau, no ano da sequidão, não se perturba, nem deixa de dar fruto. Bem-aventurado, feliz é o homem que estende as suas raízes para o ribeiro das águas vivas, cujas águas nunca faltam. Porque no ano da sequidão, ele não tem medo, não tem receio, mas pelo contrário, dá o seu fruto. Por que aquela figueira deveria ter frutos? Quando Jesus chegou a ela, porque ela deveria ter buscado as águas profundas. Se as suas raízes talvez estivessem ali em águas, no tempo de seca, talvez ela fosse a única a estar ali com frutos. Eu quero dizer que Deus está esperando fruto o tempo todo. 1 ano, fala comigo, 1 ano. Pode ser que esse não seja o melhor ano, mas eu posso te garantir que é 1 ano de frutos na sua vida. Por favor, fique em pé. É 1 ano para você frutificar, com certeza. Que vê, Jeremias? Eu vejo uma vara de amendoeira, que Deus possa te abrir os olhos, para você enxergar ou essa caça do Teneré,
ou a amendoeira do inverno. Esse é o propósito do Senhor para as nossas vidas. Nós somos chamados para sermos rompedores. Não importa a luta, de onde ele venha, qual seja a área. Se Deus permitiu que você entrasse, lembre disso. Tem um fruto que Ele está esperando e que você pode e deve produzir. Para não ser destruída. Como aconteceu com a outra parábola, que falou, não, deixa, por mais um ano, eu vou cavar e eu vou irrigar. Porque senão vai estar ocupando a terra inutilmente. Queria que você fechasse os seus olhos. E a minha proposta para você hoje é que você faça uma aliança com o Senhor. Senhor, a minha dor, a minha tribulação, o meu deserto não vai me matar. Não vai me matar. Não vai matar a minha fé. Não vai matar as promessas que eu tenho. Porque o Senhor não mente. O Senhor não mente. Eu vejo o sorriso do Senhor para Jeremias no dia que Jerusalém estava em chamas. Que tremendo. Estou vendo ali a nossa discípula. Nossa, me fugiu o nome agora. A Vanessa. A Vanessa está indo ali ao banheiro. A Vanessa é a nossa discípula aqui, que está conosco há pelo menos uns 20 anos, né? Pelo menos uns 20 anos. Os da casa conhecem, mas talvez você não conheça. A Vanessa, há muitos anos atrás, ela recebeu um diagnóstico de esclerose múltipla. Uma doença autoimune crônica que não tem cura. Com sintomas terríveis, complicações terríveis. Foi o primeiro deserto maior que apareceu na vida dela. Você acha que ela ficou abalada? Não, ela continuou do mesmo jeito. Tendo vários surtos, dificuldades, às vezes tendo que ir para o hospital, remédios caros que trazem efeitos colaterais, muitas dificuldades, até que um dia ela teve um surto aqui na coluna que atingiu as suas pernas, ela não conseguiu mais andar, precisou ficar de cadeira de rodas. Parece que o sol esquentou, a temperatura piorou. Você acha que ela desistiu? Não. Ela continuou firme, sem faltar seus compromissos, as suas responsabilidades, cuidando da sua casa, do seu filho, do seu casamento, mesmo sem poder andar. Até que um dia ela teve um surto aqui no nervo óptico, que tirou a sua visão completamente. Ela é 100% deficiente visual, não enxerga nada, nada. E quando ela teve esse surto, ela estava grávida do seu segundo filho, que ela não conhece o rosto até hoje. Quantos anos ele tem hoje, você sabe, Cris? 16 anos, ela nunca viu o rosto do seu filho. E aí ela ficou sem andar e sem ver. Você acha que ela desistiu, murmurou, blasfemou, reclamou? Não. Ela continuou lidando com a sua casa, com o seu casamento, com a sua célula. Pedia para alguém ler para ela os textos, mas quem ministra até hoje é ela. Ela cuida das suas discípulas. Deus não vai deixar essa luta te matar. Se você estiver com as suas raízes no ribeiro, nas águas, a diferença dessa mulher, o que faz com que essa acácia do Teneré, diante de tanta situação, porque em tudo isso seu marido resolve abandoná-la, por causa da sua situação. Deixa ela sozinha com o seu filho, seus 2 filhos, um já maior, e essa criança para criar. Oi, Vá, eu queria que você fizesse um tchauzinho daí, Vanessa. Estou falando que você é a nossa inspiração. Faz um tchauzinho aí. Essa é a nossa Vanessa. A nossa Cássia do Teneré. A nossa amendoeira. Uma inspiração. Hoje ela está aí, graças a Deus, andando.
E em nome de Jesus, amanhã vendo, eu ouso profetizar, o poder de Deus é o mesmo. Deus não vai deixar essa luta te matar. Vá para o ribeiro d'água, encontre o seu poço. Encontre o seu poço, feche os seus olhos. E o meu desafio para você é isso: Senhor, eu só preciso te ver, eu só preciso estar em ti. Eu sei que essa luta não vai me matar. Eu sei que eu verei ainda, Senhor. Eu verei lá do outro lado a promessa se cumprindo. Eu ainda voltarei sorrindo. Eu ainda estou chorando, mas eu estou chorando caminhando. E eu estou chorando jogando sementes, semeando. Eu sei disso, meu Deus. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar e o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está. Sempre vai estar. Não tem inimigo maior. Ele tem o controle. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. A figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira vinda, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira vinda, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. O choro dura uma noite, o choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. E ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira vinda, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. E ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira vinda, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. Se você se sente assim, em pleno deserto, se você anda com medo de sucumbir, talvez você se sinta sem forças, cansado, solitário, isolado. Queria que você levantasse as mãos assim, faz um gesto. E você que está por perto, que está assim em plena primavera, tem gente do seu lado, você está feliz, por favor, junte-se a essa Cássia aí, junte-se a ela e comece a profetizar. Por favor, irmãos, igreja, nós vamos agora
liberar aqui o espírito profético. Começa a profetizar um tempo novo, um ano diferente, um ano diferente, onde Ele vai estar nos adubando, onde vai vir vigor, força, porque esse deserto não vai nos destruir, essa luta não vai te matar. Começa a profetizar. Eu vejo mãos levantadas ainda. Você que está com a mão abaixada, chegue junto de alguém de que está com a sua mão levantada e começa a declarar, orar. Meu irmão, o Senhor é a tua força, Ele não te desampara, ainda que todo mundo, seu pai, tua mãe te abandone, Ele está contigo, Ele está contigo, Ele renova as suas forças nessa manhã. Meu Deus, vem agindo primeiro nas mentes, quebrando o sofisma, o engano de que não vamos prevalecer. Se o Senhor está conosco, nós vamos, Deus, vencer os inimigos, não importam quantos, como se fossem um só homem, Senhor. Eu quero declarar, Deus, nessa noite, a força sendo renovada, o ânimo, os olhos abertos. Que vês, Jeremias? Eu vejo uma vara de amendoeira, eu vejo eu florindo, eu produzindo fruto no meio da seca. Eu estou vendo, Deus, a tua bênção, o teu favor no meu deserto. Eu estou enxergando, Senhor, porque eu tenho um manancial de águas vivas. Meu Deus, vem lavar essas raízes cansadas, murchas, secas. Senhor, enche, lava essas raízes, aumenta a seiva por dentro, aquece o fogo de dentro, faz queimar o fogo da paixão, da dependência, do amor, e traz à luz o propósito, traz à luz o fruto, até que chegue a primavera, até que chegue a primavera, Deus, até que a promessa se cumpra, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Vire para essa pessoa que está ao seu lado e fala: essa luta não vai te matar. Fala: você vai romper o seu deserto, você vai vencer o seu deserto. Fala: você é uma Cássia do Teneré, você é uma Cássia do Teneré, você é uma Cássia do Teneré. Outros podem tombar do seu lado, mas você não, você não. Você é uma Cássia do Teneré, você vai permanecer em pleno deserto, você vai prevalecer em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Deus tem mais, amém? Deus tem mais. Vamos exaltar o nome dEle. Ele é digno de honra e digno de glória, digno de honra e digno de glória. Ao que está sentado sobre o trono, ao que vive para sempre, sempre, seja a glória, seja a honra e o poder, seja a glória, seja a honra e o poder ao que está sentado sobre o trono, ao que vive para sempre, sempre, seja a glória, seja a honra e o poder, seja a glória, seja a honra e o ao que está, vamos lá, e ao que está sentado sobre o trono, e ao que vive para sempre, sempre, seja a glória, seja a honra e o poder, seja a glória, seja a honra ao que está sentado, e ao que está sentado sobre o trono, e ao que vive para sempre, sempre,
muitas das minhas vitórias, no meu caminhar, no meu testemunho. A Ele seja a glória sempre. E um cheiro suave, um sacrifício vivo. A fumaça de alguém que está queimando para Deus. Que minha alegria seja para a sua glória, que minhas lágrimas sejam para a sua glória. Nada vai roubar tua glória. Nada vai roubar tua glória. Diga isso como tudo compromisso. Veio de ti. Aleluia. E tudo volta pra ti. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Tua glória. Tudo é sobre ele. Vai roubar tua glória. Tudo é